Como estão? Hoje vamos ter aqui o vídeo número 154, que nós chamamos Subterrâneos Vivos. Este é um vídeo que vos vai falar sobre um assunto que, embora já seja referido há décadas, continua atual. É realmente um problema de iludidos de pseudociências. Acho que é dever ético de qualquer um repor a verdade histórica e científica. As cidades interterrenas são o assunto em questão. Essas cidades, que alguns dizem intraterrestres, são apenas lendas levantadas por espiritualistas iludidos. Segundo alguns pseudo-gurus, estas cidades míticas, estas tais cidades, são cidades que são altamente elevadas a nível tecnológico e espiritual. Para esses tais professores da ilusão, o planeta é perfurado e, em muitos casos, oco, com populações que se esconderam do que acontece na superfície e criaram sociedades diferentes. Os pseudogurus nunca explicaram como encontraram o conhecimento desses factos. Porque se existem sociedades lá por baixo, não é normal que venham cá acima. Esses tais escritores e youtubers têm como apoio o facto de se apoiar uns nos outros. E então todos podem parecer como técnicos do assunto. São todos especialistas. A ciência, aquela ciência que foca a realidade, já apresentou medições do planeta a nível interior, mas uma coisa nunca encontraram. Nunca encontraram a mínima evidência dessas pseudocidades. Mostraram um planeta com um manto magmático, com um núcleo de material ferroso, que por acaso agora até demonstraram que está a verter ferro líquido para o lado do Pacífico, está a derreter para o lado do Pacífico. Não quer dizer para o Pacífico, quer dizer para o lado. Os gurus agora até apresentaram dados novos, vejam bem, isto eu nem sei, incluindo a existência de um protossol que eliminaria o espaço oco do planeta. Será que esses tais iluminados não saberão que a temperatura de qualquer sol derreteria este planeta em segundos? São milhões de graus e não pensam nisso. Será que também ninguém se pergunta da origem de uma qualquer atmosfera que teria que existir nessas tais cidades? E como recuperar a respirabilidade dessa atmosfera? Se existissem cidades nesses lugares, que fariam com a poluição? E para a alimentação, o que é que iam fazer? E para beber? E como funcionariam as máquinas de transportes pessoais? E como lidar com a temperatura da profundidade? E a pressão da profundidade, como sustentar? Quanto mais profunda, mais pressão e mais quente. Seres desses lugares nunca poderiam resistir cá na superfície. Eu vou-vos explicar. Nos oceanos, os tipos estão lá em baixo, quando vêm cá para cima. Porquê? Porque a pressão e a tensão superficial acabou cá em cima, não tem nada a ver com lá em baixo. Então, mas vamos às perguntas que se devem fazer. Onde é que esses tipos de iluminados vão buscar as ideias que nos querem impingir? Para que enganar os eleitores? E têm-no feito sempre que podem. Todos tentamos encontrar lugares para descansarmos intelectualmente. As flutuações no espaço e no tempo são os motivos das proteções por parte dos iludidos, dos iludidos espiritualistas, que tantos problemas dúbios têm trazido à inteligência dos leitores de tantos livros e tantos grupos em muitos locais da net. Esses tais sujeitos baseiam-se em fatores resistentes à lógica científica. É interessante ver como as lendas que apareceram há menos de um século de locais míticos que
nada são a não ser isso. Locais míticos está a proliferar por tantos lugares. Geralmente são dados oferecidos à vontade dos leitores. Geralmente são, como disse, mesmo dados, praticamente oferecidos. Mas temos que ver todas as informações sequencialmente e não no momento. A existência de prémios para aqueles que querem acreditar é totalmente absoluta, mas têm que ser apenas relacionados com dados cada vez mais fantasiosos. E aí agradam sempre a quem quer ser enganado. E pior ainda, aparecem aqueles que querem ser bem vistos por muitos e depois de lerem ou ouvirem o que os outros dizem ou ouvirem ou melhor, ou escreverem, ainda acrescentam mais dados às informações.